Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12, Vivendo no Espírito. Portanto, o alvo, o tema é o Espírito mau, o Espírito humano ou o Espírito Santo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparece na vossa tela, estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos iniciando um novo projeto, um projeto que vai ajudar muito os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. O nosso alvo é no tema da lição. Portanto, hoje nós vamos estudar a vida no Espírito e o nosso alvo é o Espírito mau, o Espírito humano ou o Espírito Santo, é o que nós vamos ver tratando do alvo no tema. O textual da nossa lição diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e também temperança. A verdade prática, o avivamento espiritual, traz uma realidade de vida no Espírito. A leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25. Portanto, hoje nós vamos ver a vida no Espírito. O nosso alvo é estudar o tema do assunto da nossa lição. A nossa lição, ela vem falando sobre viver no Espírito, andar no Espírito, uma vida no Espírito. Então nós vamos estudar hoje o Espírito mau, o Espírito humano e o Espírito Santo. Os espíritos maus, quem são? Quem os criou? Foi Deus que criou o espírito mau? Os espíritos maus ou demônios podem ser os anjos caídos que se associaram à soberba e o orgulho do principal anjo caído, que é Satanás. Assim como Deus é o Criador de todas as coisas, criou em algum tempo os anjos, mas Deus não criou anjos maus. Deus não criou espírito maus. Os anjos foram criados em algum tempo e uma elevada quantia desses anjos se tornaram então demônios ou espíritos maus. Por quê? Porque eles escolheram concordar com as ideias do seu principal líder. Qual o principal líder dos anjos maus? O principal líder dos demônios, dos espíritos malignos é Satanás. E todos esses anjos bons, Deus criou anjos bons, eles se tornaram maus porque eles escolheram concordar
com a ideia do principal líder também, que eles fizeram uma escolha, Satanás, o principal líder. Vamos ver aqui o versículo bíblico em João capítulo 8, versículo de número 44. João capítulo 8, versículo 44, que nos diz as Sagradas Escrituras: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também 2 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4, o que nos diz a palavra de Deus. 2 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Então nós vemos aqui então que houve uma concordância de ideias dos anjos que escolheram então acompanhar o seu líder rebelde, Satanás. Esses seres espirituais que eram bons foram criados por Deus, mas caíram do seu estado original. Qual era o estado original desses anjos? O estado original deles era o estado bom e não o estado mau. E se tornaram, por isso, espíritos maus. O que diz a palavra de Deus em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Judas 1 e 6, o que nos diz a palavra de Deus em Judas 1 e 6, ou versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Qual era a habitação desses anjos? Era o céu. Então eles deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e há prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então, nós vemos aqui que foi uma escolha. Eles escolheram concordar com as ideias do seu próprio líder, Satanás, e se rebelaram então contra Deus. Os espíritos maus são demônios? Esses espíritos maus, eles são demônios? As Escrituras não descrevem a origem dos demônios. Não, porque Deus não criou demônios. Deus criou anjos bons. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. A origem do mal está no próprio Satanás, que se rebelou contra Deus. Porém, as Escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua operação. Vamos ler mais a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 12, versículos 26 e 27. Mateus capítulo 12, versículos 26 e 27, o que nos diz as Sagradas Escrituras. 12,
26 e 27, o que nos diz a palavra de Deus. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso, Jesus dizendo, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então nós temos aqui o próprio Jesus explicando aqui sobre a operação de Satanás. Então, porém as Escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua operação. Nos evangelhos aparecem como os espíritos maus, desprovidos de corpos, que entram nas pessoas. Então os espíritos maus, quando alguém dá lugar, os espíritos maus então entram nas pessoas para então concordar com as ideias de Satanás e praticarem aquilo que é mal, das quais então, quando essa possessão, quando essa entrada na vida das pessoas se torna então uma possessão física, de forma que haja jeitos, trejeitos, enfim, que haja movimentos físicos nessas pessoas, nos olhos, nas mãos, nos pés, no comportamento. Quando há essa possessão demoníaca, então nós dizemos, as pessoas dizem, tem demônio. Agora, a possessão demoníaca, temos que ter discernimento espiritual, porque algumas enfermidades ou tipo de loucura vai se confundir com pessoas demoníacas. E aqui é necessário que todo crente, principalmente todo líder, todo pastor de igreja, deve buscar de Deus discernimento espiritual para discernir os espíritos. Discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo. Discernimento de espírito. E geralmente essas pessoas estão ligadas ao sistema, essas enfermidades estão ligadas ao sistema mental e nervoso das pessoas. E às vezes dizem, tem demônio, quando as pessoas não estão possessas de demônios, elas estão enfermas. Em Mateus 9:33, Jesus disse assim, e expulso o demônio, a Bíblia vai nos dizer, e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Quando então Jesus expulsa o demônio, aqui nesse caso, uma pessoa estava muda porque havia nela um demônio. Ao expulsar-se o demônio, a pessoa falou. Mas em outros casos, as pessoas não têm demônios, as pessoas estão enfermas, estão doentes, precisam de ser curadas, não é demônio. Mas aqui em outro caso, em Mateus 12 e o versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então precisamos de ter discernimento espiritual em todos esses casos. O indivíduo sob a influência de um demônio não é senhor de si mesmo. Por quê? O espírito mau, ele vai falar por seus lábios, ou vai emudecer essas pessoas, vai tirar então a audição dessa pessoa. E é preciso nós termos o discernimento para sabermos se é mesmo
se aquela enfermidade é por causa do demônio, ou às vezes não há demônio nenhum. Às vezes a pessoa está realmente enferma e às vezes precisa até ser levada ao médico para ser curada de tal doença, de tal enfermidade. Então, leva aonde quer, faz o que quer com as pessoas e geralmente usa como instrumento, revestido às vezes de uma força sobrenatural. Uma pessoa possessa de demônio nesse sentido, aqui que nós estamos aqui tratando, ela é revestida de uma força, de uma violência, uma força sobrenatural. Os homens não conseguem conter a força que há, às vezes, em uma pessoa possessa de demônios e que leva essa pessoa a ter uma força sobrenatural, uma violência que não consegue ser contida por homens. É preciso realmente expulsar o demônio dessas pessoas. Agora vamos falar sobre o espírito humano. Corpo, alma e espírito. Também é uma polêmica em nosso meio, né? Segundo Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, o homem se compõe de duas substâncias. A substância material, que nós chamamos corpo, e a substância imaterial, chamado alma. Então, duas substâncias, corpo e alma. Uma substância material, chamada corpo, uma substância imaterial, chamada alma. A alma é a vida do corpo, e quando a alma se retira, o corpo morre. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e também Hebreus, carta escrita aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12, nós podemos aqui fazer leitura dessa palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Alma e espírito, aqui fala da parte imaterial, mas sabemos que existe a parte material, que é o corpo. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e também carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala então destas três substâncias: corpo, alma e espírito. Alguns estudantes da Bíblia detêm essa opinião de três partes da constituição humana versus doutrina de duas partes. Qual dessa visão está certa? Qual dessas opiniões estão corretas? Ambas as opiniões estão corretas, quando bem compreendidas. De que forma deve ser compreendido, então? O corpo
é a parte material do homem. A alma e o espírito é a parte imaterial. E assim fica mais fácil para nós entendermos, para nós compreendermos e também explicar este assunto tão polêmico em nosso meio. Habitando a carne humana, existe o espírito. O espírito, ele é dado por Deus em forma individual. Vamos ler então a palavra de Deus mais uma vez em Números, capítulo 16 e o versículo 22. Números, capítulo 16 e o versículo de número 22. O que diz Números 16 e o versículo de número 22? Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Aqui está Deus dos espíritos de toda a carne. Então, existe o espírito dado por Deus em forma individual. O espírito, ele foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. O que diz o Salmos 51 e o versículo de número 10? Salmos 51 e o versículo de número 10, o que nos diz a palavra de Deus? Salmos 51 e o versículo 10 nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então nós vemos aqui que há possibilidade desse espírito ser renovado, ser desenvolvido na vida do homem. Esse espírito, ele é o centro e a fonte da vida humana. O centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida, ele dá expressão por meio do corpo. Veja então, se o espírito humano for desenvolvido através da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus deseja adorar a Deus, deseja estar em comunhão com Deus, deseja sempre estar orando a Deus, deseja estar sempre tendo conhecimento de Deus. O espírito humano, quando ele é alimentado com a palavra de Deus, quando ele se desenvolve na vida do ser humano, esse espírito deseja estar sempre perto de Deus. Então a alma, o corpo vai expressar então tudo aquilo que a sua alma vai obter para que o seu espírito esteja sempre pronto para servir a Deus. Agora, quando o homem alimenta mais a sua carne, o espírito fica apagado, o espírito fica sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma renovação, porque a pessoa vai alimentar mais a carne. A alma vai trazer do mundo para a vida interna do homem, para dentro de si, as coisas que não agradam a Deus. E o seu corpo vai expressar, vai se comportar como um mundano, um homem terreno, que vive apenas para satisfazer a sua carne e alegrar então Satanás. Então, no princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado
e o homem foi feito alma vivente. Agora, vamos ver o que diferencia o ser humano das demais coisas criadas. Então nós vemos que em tudo há vida do homem, a vida nos animais, a vida nos demais seres humanos, a vida também nas plantas. O que diferencia o ser humano dessas demais coisas que foram criadas? O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas, nesse caso, o espírito do homem. O espírito do homem é dotado de vida humana, ou seja, de inteligência. O homem, ele tem um espírito inteligente, ele é racional, enquanto o espírito dos animais e o espírito das plantas são irracionais. Vamos ver Provérbios Provérbios 20 e o versículo de número 27. Provérbios 20 e o versículo de número 27. Provérbios 20, versículo de número 27, o que nos diz? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Vamos ver aqui mais um texto da palavra de Deus, Jó, capítulo 32 e o versículo de número 8. Jó 32 e o versículo de número 8 nos diz: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Voltando então sobre a distinção da vida dos irracionais. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que uma é a carne dos humanos, ou a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra é a carne das plantas. Ou seja, outra é as plantas. A carne das plantas nós podemos compreendê-la como o seu caule, não é? Isso podemos referir-nos sobre a carne das plantas. O espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, conforme Romanos capítulo 8, o versículo de número 16, é centro de adoração. O Espírito de Deus, o qual foi soprado no homem para que ele tivesse vida, é centro de adoração. Deus quer que o homem o adore. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja que o que adora a Deus é o Espírito. O Espírito adora a Deus. Então é centro de adoração, é centro de oração, é centro de cântico, é centro de bênçãos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo de número 15. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo de número 15. 14 e 15. Diz assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, a nossa oração deve ser uma oração
racional, orar com entendimento, orar com a nossa razão, orar no Espírito. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. O Espírito que está no homem é inteligente, é racional, é entendido. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. E cantar também, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. O versículo 16 diz: de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? O amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Então é preciso orar com entendimento, orar com a nossa razão. Você é um ser inteligente, nós somos um ser que pensa, que raciocina. Eu vou orar, mas para que eu vou orar? Qual o propósito da minha oração? Deve ser racional. Cantar, eu vou cantar, devo cantar com entendimento. Eu vou orar, orar com entendimento. Eu vou fazer a obra de Deus com entendimento. Então, e de serviço também. Então veja que o Espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, é centro de adoração, de oração, de cântico, de bênção e de serviço. Romanos capítulo de número 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo de número 9, o que nos diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 9, fala sobre o serviço. Porque Deus, a quem sirvo emocionalmente, sirvo em meu espírito, sirvo de uma forma racional. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Até o nosso serviço, ele deve ser feito com entendimento, ele deve ser feito na razão. Eu sei que eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Quando eu faço para Deus, o meu trabalho, ele deve ser um trabalho que venha levar até Deus a minha adoração. O meu espírito é quem está fazendo isso com alegria para o Senhor, porque o nosso espírito deseja fazer o melhor para Deus. Conforme as influências respectivas que o dominem, um homem, ele pode ter um espírito perverso. Isaías 19:14. Ele pode ter também um espírito rebelde. Salmos 106, versículo 33. Pode ter um espírito impaciente, Provérbios 14:29. Pode ter um espírito perturbado, Gênesis 41:18. Pode ter um espírito contrito e humilde, Isaías 57:15, também Mateus 5:31. Pode estar sob um espírito de servidão, Romanos 8:15, ou ser impelido pelo espírito de inveja, Números 5:14. Assim é que o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito pelo arrependimento, tornar-se um novo espírito, conforme Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Vamos ver esse versículo aqui, Ezequiel 18,
e o versículo de número 31. Ezequiel, capítulo de número 18, e o versículo de número 31, o que nos diz? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então, o nosso espírito pode ser um novo espírito se quisermos. Se o homem quiser viver e ter um novo espírito na sua vida, ele assim pode ter. Veja, tornar-se um novo espírito e confiar em Deus para transformar o seu espírito, para que o seu espírito não seja mais perverso, para que o seu espírito não seja mais rebelde, não seja impaciente, não seja perturbado, que o seu espírito seja um espírito contrito, que seja um espírito de servo de Deus, que seja um espírito humilde, que não seja um espírito invejoso, mas que você e eu, nós possamos então guardar o nosso espírito, dominar todo o espírito mau, todo o espírito ruim e fazer desse espírito que quer ser mau ser um espírito novo, ser um espírito bom, que glorifique, que adore e que bendiga o nome de nosso Senhor. Espírito Santo. Então nós vimos o espírito mau, nós vimos o espírito humano e o Espírito Santo. Viver no Espírito Santo é andar no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito. Se você viver no espírito mau, você vai andar conforme o espírito mau. Mas se você andar no Espírito Santo, você vai andar, viver no Espírito Santo, você vai andar no Espírito Santo. O espírito do homem soprado em suas narinas deseja estar sempre em comunhão com Deus. E por isso o espírito deseja Deus. O espírito que Deus assoprou no homem quer estar perto de Deus, quer estar em comunhão com Deus, quer estar junto de Deus. Veja o que está escrito em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, pega aí a sua Bíblia, versículo de número 20, leia comigo, veja que interessante isso aqui. Jesus disse assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por quê? Por que Jesus está no meio daqueles que se reúnem em seu nome? Porque o Espírito que está neste momento no homem, que se reúne para adorar a Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E Jesus aí está no meio desses que se reúnem para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então o espírito do homem soprado em suas narinas deseja estar sempre em comunhão com Deus e por isso deseja Deus. Jesus, antes de subir ao Pai, disse que enviaria o Espírito Santo para quê? Para habitar nos homens. O Espírito Santo foi enviado para habitar nos homens. Já não estamos mais falando do espírito humano, mas estamos falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo e não o espírito mau. O espírito mau também quer habitar no homem. O Espírito Santo quer habitar no homem.
mas é preciso que o homem dê lugar. Se o homem der lugar ao espírito mau, o espírito mau vai conduzir esse homem a fazer o mal. Mas se ele abrir o coração para o Espírito Santo vai levá-lo a fazer o que agrada a Deus. Então Jesus, antes de subir ao céu, disse que enviaria o Espírito Santo para habitar nos homens. Veja João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14, e o versículo 16 e 17. 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o homem não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita no homem, diferente dos demônios que pode possuir o homem. O Espírito Santo habita, pode habitar no homem, morar no homem, viver com o homem. Mas o espírito do mal demoníaco, ele quer possuir, possessão demoníaca. Mas o Espírito Santo quer habitar na vida do homem. Ele pode habitar se o homem quiser. O Espírito Santo recebe uma missão de convencer os homens. Qual a missão do Espírito Santo? João 16:8. Ele veio para convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. Né? Então, convencer os homens de que estes, ou seja, os homens, dependem de Deus para serem restaurados a viver uma vida espiritual. Por isso que o Espírito Santo, ele veio para convencer. A missão do Espírito Santo, convencer o homem que o homem depende de Deus para ter uma vida espiritual, uma vida santa, de comunhão com Deus. O homem pode ter o espírito humano e não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita no homem quando ele reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e veio para salvar a sua alma. Quando o homem reconhece que ele é um pecador e que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo automaticamente começa a habitar na sua vida e moldá-lo de forma que ele venha a adorar a Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. A igreja prega, a igreja ensina, a igreja anuncia o Evangelho, a igreja fala a palavra de Deus, mas o Espírito Santo é que convence o homem. Ele veio para isso. E convence o homem também que ele, o homem, ele deve depender de Deus. Agora, todo ser humano é necessário fazer uma escolha. O ser humano precisa fazer uma escolha, precisa fazer uma decisão, querer ou não o Espírito Santo. É o livre arbítrio de Deus deixado para o homem. Ele faz a escolha. Jesus disse uma certa feita aos seus discípulos, se eu não me engano, Mateus 16:24, se quiser vir após mim, se quiser, ou seja, vocês podem fazer uma escolha. Se vocês quiserem vir após mim, renuncie à vida terrena, renuncie à sua vida terrena, mundana, e siga-me. Então o homem é preciso fazer essa escolha. O próprio Josué disse para uma multidão no capítulo 24 do seu livro: escolhei hoje a quem vocês querem seguir,
se os deuses de vosso pai ou o Deus a quem eu sirvo. Então o homem precisa fazer uma escolha. O apóstolo Paulo, também escrevendo a sua carta aos Coríntios, se não me engano, a primeira carta, no capítulo 1, ele diz que nós devíamos ser, que vocês, falando para os coríntios, vocês devem ser imitadores de Deus. Não imitar o mundo, mas imitar, fazer as coisas de Deus. É uma escolha do homem, do ser humano. Então ele necessita fazer uma escolha, tomar uma decisão, querer ou não o Espírito Santo. Se você quiser o Espírito Santo, ele vai habitar na sua vida, dirigir a sua vida, guiar a sua vida, ensinar você, aconselhar você. O Espírito Santo é quem faz isso na vida do ser humano. Então andar no Espírito é renunciar às obras da carne. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso é andar no Espírito. É renunciar o mundo, renunciar às obras da carne, renunciar o pecado. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito também é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é andar no Espírito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é também andar no Espírito, viver uma nova vida em Cristo Jesus. É você renunciar à velha vida e fazer uma conversão na sua vida. Converter-se. Ou seja, você vai andando em uma estrada, você vai fazer uma conversão e voltar. Pegar um novo caminho, o caminho do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, isso é se tornar uma nova criatura, é andar no Espírito. Agora, como andar no Espírito? O crente, para andar no Espírito, precisa ter o Espírito Santo habitando dentro da sua vida. Como que eu vou andar no Espírito de Deus, conforme o Espírito Santo, se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, habitando na minha vida? João 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que que o mundo não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. O Senhor está dizendo que vocês não o vê, mas vocês conhecem. Por que que nós conhecemos? Jesus disse: porque habita convosco e estará em vós. Nós sabemos que o Espírito Santo está na nossa vida. Nós sabemos se somos salvos ou não, se nós estamos fazendo a obra de Deus ou não, se nós estamos em pecado ou não. Nós sabemos de tudo porque o Espírito Santo nos diz. Se ele habita em nós, ele vai nos dizer, ele vai nos orientar. Então, como andar no Espírito? Precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o crente, para andar no Espírito Santo, ele precisa ter o Espírito Santo. E ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você sabe se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus ou não. O Espírito Santo está dentro de você, está te orientando, está te aconselhando, está te falando que o que você está fazendo não é certo, é errado.
O homem desobedece, o crente desobedece às orientações, os ensinos e a direção do Espírito Santo. Muito menos obedece e muito mais desobedece aqueles que não têm o Espírito Santo na vida. Então o crente também precisa ser cheio do Espírito Santo. Aos Efésios 5,18, quando Paulo escreveu essa carta, ele diz: não vos embriagueis com vinho. O que Paulo estava dizendo dessa embriaguez de vinho? Paulo estava no contexto desse texto, você pode ler, que o apóstolo Paulo estava falando de uma vida mundana que os efésios vinham vivendo. Uma vida que não agradava a Deus, uma vida com maus comportamentos, que não estava agradando ao Senhor, uma vida mundana. E Paulo então vai dizer: não vos embriagueis com vinho, ou seja, não satisfaça a sua carne. A carne de vocês está alegre, porque vocês estão se comportando como mundanos. Paulo está dizendo isso. Não vos embriagueis com vinho, não se comporte como a sua carne quer que você se comporte. Não se comporte como o mundo venha te orientar e te dirigir, porque nisso tudo, Paulo vai dizer, em que há contenda, há brigas, há facções, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Não é Deus que vai te encher do Espírito Santo. Enchei você. Enchei-vos do Espírito. É nós que devemos nos encher do Espírito Santo. E nós nos enchemos do Espírito Santo, primeiro, quando nós aceitamos as orientações do Espírito Santo. O que o Espírito Santo nos orienta a fazer? A ter comunhão com Deus. Como que nós temos comunhão com Deus? Primeiro, orando a Deus. Outra coisa, ouvindo e colocando em prática na nossa vida a palavra de Deus. Assim, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. A carne e o espírito. A natureza carnal é alimentada com os prazeres deste mundo pecaminoso. A sua carne quer sempre satisfazê-la. E como que a carne se satisfaz? A carne satisfaz quando ela vive os prazeres deste mundo. Este mundo é pecaminoso, então a carne se agrada com o pecado. A natureza pecaminosa herdada de Adão permanece atormentando o crente, mesmo Jesus Cristo ter sido morto para expiação do pecado herdado. Então veja que a natureza pecaminosa permanece sempre no homem. Mesmo quando você recebe Jesus na sua vida, a sua carne continua a te atormentar. É o velho Adão, que está sempre ali, a velha natureza. Quando o homem reconhece que Cristo morreu por seu pecado de desobediência a Ele e incredulidade, e se arrepende para viver uma nova vida em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no seu interior. E agora é que vem as guerras. As guerras começam logo em seguida. Vai haver agora uma guerra, essa guerra espiritual. A carne querendo ser satisfeita, se satisfazer com os prazeres do mundo, e o Espírito Santo que vai aconselhar, que vai ensinar que o homem deve satisfazer a Deus, agradar a Deus, adorar a Deus. Então o Espírito Santo quer nos tornar santo para Deus. E a carne, geralmente influenciada pelos demônios, quer nos separar para sempre do Pai Celestial. É o que a carne quer fazer. A carne não quer adorar a Deus.
porque a carne é pecaminosa. A carne é desobediente. E ainda vem a tentação maligna. Mas o Espírito Santo quer que nós sejamos santos para Deus. Quer que nós oramos a Deus, que nós glorificamos a Deus, que nós adoramos a Deus. Então há essa guerra e nós precisamos vencer essa guerra. Como que nós vencemos essa guerra espiritual interna? Nós só vencemos na oração e também no estudo da palavra de Deus, no jejum, buscando a Deus, adorando a Deus, indo aos cultos, ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos vencendo a nossa carne. Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Já falamos o que é andar no espírito. É isso aí mesmo. Andar no espírito é isso aí que você pensou. Ande no espírito e não cumpra a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, ou seja, há uma guerra, para que não façais o que quereis. O que o Espírito de Deus, que foi soprado, o Espírito humano agora, o que ele quer? Ele quer adorar a Deus. É o seu querer, é o querer do homem fazer e agradar a Deus. E para agradar a Deus precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda o crente vencer as obras da carne, e aí então ele passa a andar no Espírito. Sem o Espírito Santo, o homem está desprotegido, desprovido. Não há como, a visão dele é cega. Ele é um incrédulo ainda, ele é um ignorante das coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo habita na sua vida, as portas espirituais se abrem e agora ele pode vencer a carne e adorar a Deus. A vida avivada no Espírito é marcada quando obedecemos às obras do Espírito. 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então vamos andar no Espírito. A nossa vida avivada do Espírito é marcada quando obedecemos às obras do Espírito Santo. Ou nós podemos chamar das virtudes. As virtudes. Quais são as virtudes do Espírito Santo? O amor, o gozo, paz, isso é as virtudes do Espírito Santo. Então, ela é marcada quando nós obedecemos às obras do Espírito Santo. Aí nós temos uma vida avivada. O avivamento espiritual é isso. É você marcando a sua forma de vida, fazendo as obras do Espírito Santo. Isso é uma vida avivada. Uma vida avivada não é batismo com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Eu posso viver uma vida avivada sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu posso viver uma vida avivada sem profetizar, sem ter dons espirituais. Eu posso ter uma vida avivada sem rodopiar. As pessoas acham que isso é uma vida avivada. Rodopios, gritos, saltos, trejeitos que dizem, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí faz trejeitos com as mãos, com os olhos, enfim. Isso não é uma vida avivada. Muitas pessoas fazem isso nos cultos, mas quando saem vão viver uma vida mundana, diferente da que ele expressou-se no templo. Então, vamos acordar
e viver uma vida avivada no Espírito, marcando a nossa vida, obedecendo às obras do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e na próxima lição nós estaremos mais uma vez refletindo sobre o alvo no tema do assunto da lição. O tema de hoje foi o espírito. Falamos sobre o espírito mau, falamos sobre o espírito humano e falamos sobre o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.